Minhoca, vamos falar um pouco do que aconteceu hoje no Castelão, tá? Não acompanhei a partida, eu vi 200 jogos esse final de semana, esse não estava no meu radar, né? A gente fez ao vivo aqui o jogo do Já Sport, estava quando terminou, esgotado, né? só Já estava faltava um meia pouquinho hora. esgotado já de tanto jogo. Exatamente, eu preferi dar uma dormida para estar mais vivo aqui agora, né? Mas quando eu fui dormir, o Fortaleza já tinha feito o gol, né? Já estava na frente. Que você falasse um pouquinho desse, desse resultado, né? Resultado importante que leva o Fortaleza para sétima posição do brasileiro Isso. com 23 pontos, né? O Fortaleza com o resultado saltou 5 colocações, né? Como você estava descrevendo, né? A gente tá vendo um achatamento tão grande, porque se o Fortaleza tivesse empatado, o Fortaleza teria ganhado uma colocação. Só ganharia a posição do Atlético Mineiro. Aliás, do Atlético, não, acho que seria a 10ª colocação. Ia ficar na frente do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. E com a vitória, pulou para a 7ª colocação. Tá um campeonato muito, muito no detalhe. E eu vejo que na partida de hoje, Fred, o Fortaleza mostrou uma dificuldade. Marinho já foi acionado logo de cara, né? Foi a principal novidade dessas contratações que o Fortaleza teve. Já foi como titular, até porque quando teve a saída do Moisés, Fred, o Fortaleza teve que mudar a sua maneira de jogar ali, quando voltou da data FIFA. Como não tinha um jogador, geralmente era Guilherme que estava sendo escolhido, né? Só que o Guilherme, ele tecnicamente se atrapalha, não tem a mesma qualidade do Moisés, de conduzir a bola, de ser o cara do 1 contra 1 que o Moisés tem de maneira mais destacada. O Guilherme é muito mais um finalizador do que propriamente um construtor, um cara que chama o jogo, que resolve em uma jogada individual. Então, nesse aspecto, o Fortaleza teve que fazer muitos jogos nessa retomada de um padrão muito que lembrou muito o Fortaleza do retorno do ano passado. Quando o Fortaleza vence do Cuiabá, vence o Corinthians, vence o São Paulo, vence o Ceará. Eram partidas onde o Fortaleza se defendia muito bem e tentava aproveitar uma jogada de ataque ali com a qualidade que tinha na época e que deu muito certo, né, nessa retomada. Nesse jogo de hoje, Fred, eu achei, assim, claro, tem a expectativa e tem o que acontece em campo. Na semana passada, quando o Fortaleza jogou no Maracanã contra o Flamengo, a expectativa era jogo complicado, jogo de lucro. Se der empate, se der vitória, maravilha para o Fortaleza, porque eu acho que vai ser um jogo complicado. E o jogo se abriu para o Fortaleza. O jogo ele se desenhou para o Fortaleza tentar vencer o Flamengo. Pikachu perde um pênalti, o Flamengo na jogada seguinte faz um gol, o Fortaleza ainda no primeiro tempo tem 2 chances e não faz. E nesse jogo de hoje era o contrário. Nesse jogo era o Atlético Paranaense só está pensando na Copa do Brasil. Não veio o Vitor Roque, não veio o Fernandinho, não veio o Eric, não veio. Só veio, assim, dos jogadores mais utilizados no titular, só o goleiro Bento, né? Boa parte do Que tá time do Guilherme. voltando, né? Até para recuperar o ritmo. Então, naquilo que a gente fala, quando uma equipe do Sul vem para cá, para o Nordeste, e dá uma poupada, é o melhor dos cenários para você. O Fortaleza tem um histórico interessante disso, né? Sim, já Ele teve. sempre parece, até porque é a maior das viagens, né? Então é Sim, sempre escolhido como um joguinho para respirar de alguns clubes, né? Fortaleza tem. sim. Esse ano já foi. Ceará e Fortaleza. Ano passado É, aconteceu a mesma coisa entre Ceará e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, estava envolvido com as semifinais da Libertadores e veio também com um time muito alterado para o jogo daqui. E o Ceará, por exemplo, tropeçou. Então, uma coisa era a expectativa. Pô, Fortaleza, com uma semana de preparação, né, podendo estrear o Marinho ainda, ou seja, tendo tudo a seu favor para conseguir fazer um bom resultado dentro de casa contra o adversário que vem bem desfalcado. Só que, Fred, eu acho que teve um problema na partida. O Fortaleza não soube se adaptar às situações durante o jogo. Porque em muitos momentos eu senti, primeiramente no primeiro tempo, né? Eu não gostei da movimentação do Fortaleza. O grande mérito que eu vejo no trabalho do Vojvoda, nesse pouco mais de 2 anos, é como o time se movimenta, é como o time cria espaço, é como o time é inteligente dentro de campo para se buscar dentro de campo. E no primeiro tempo eu não consegui ver isso. Fortaleza com muita dificuldade. E era um time que tecnicamente era muito bom. Marinho na direita, aí você tinha Lucero no ataque, você tinha Galhardo, você tinha
Hércules, você tinha Caio Alexandre, Bruno Pacheco, sem o Tinga, ele colocou o Brits na direita, o que eu queria ver, por exemplo. Mas o time dentro de campo se atrapalhando e errando. Então teve muitas vezes no primeiro tempo o Atlético Paranaense contra-ataques assim, de 4 contra 4. O Benevenuto perdendo bola com 5 minutos. Então houve várias situações durante o jogo que eu falei, cara, o Fortaleza não está equilibrado como time, não tá passando longe disso. Tá um jogo muito arriscado, parece muito um time que parece que já está perdendo no placar. E assim, o Fortaleza sem conseguir criar tantas jogadas. Até fez algumas jogadas interessantes. Mas quando você olhava na soma geral, não era uma equipe que estava conseguindo colocar o seu jogo dentro de campo. O próprio Vojvoda, eu até acompanhei a entrevista dele pós-jogo, ele mencionou, a gente começou a ter problema de preenchimento de espaço, eu tive que conversar com o Pochettino para ele não subir tanto, porque sempre eles estavam jogando nas costas dos nossos volantes. Então, o Atlético Paranaense se preparou muito bem para essa partida na Arena Castelão. Então, eu vi esse problema principal do Fortaleza no primeiro tempo. Na volta do intervalo, é bom destacar, né? O Fortaleza chegou a perder o Hércules no primeiro tempo. E aí tem uma curiosidade. O Zé Wellison, que você, uma vez, Fred, chegou a sonhar ainda nessa temporada de tê-lo na Série B. Corinthians quer, né? O Corinthians estava interessado. Por quê? Hoje era uma partida que, se o Zé Wellison jogasse, ele já não poderia atuar por outra equipe da Série A, porque ele estaria atingindo 7 jogos. Então, com a lesão do Hércules no primeiro tempo, ficou a dúvida quem entraria no lugar. E se imaginava que fosse o Zé Wellison, porque ele tem sido a terceira opção. O Marcelo Paes já tinha falado dessa semana, Fred, de que a gente não pretende negociar o Zé Wellison, porque a tendência é vender o Hércules. E se você perde o Zé Wellison, já são 2 jogadores do setor onde, na verdade, geralmente joga Caio e Hércules, ou geralmente Caio e Zé Wellison. O Sacha perdeu um pouco de espaço e o Zanocelo não tem convencido até então. Então, por esse motivo, eu imaginei que o Zé Wellison jogaria a partida de hoje em algum contexto, por mais que não tivesse tido a lesão do Hércules. E foi exatamente o Zé Wellison, na minha avaliação, que fez o Fortaleza melhorar no segundo tempo. A quantidade de bolas que ele recuperou, Fortaleza, até ali os 20, acho que o Vojvoda demorou de novo para fazer substituições, e aí foi quando eu acho que o Fortaleza mostrou aquilo que deveria ser. O Marinho perde uma chance inacreditável, o Galhardo faz uma belíssima jogada, perde a chance também. Então, o jogo no segundo tempo já era muito mais do Fortaleza. Mesmo ainda tendo dificuldade de construção, acho que o Vojvoda priorizou muito o ataque, deu para ver que o Lucero e Galhardo não estavam em boa sincronia, o Marinho caindo de rendimento, por exemplo, no segundo tempo. E aí, quando vieram as trocas, a entrada do Pikachu, sai uma jogada que estava um pouco já desenhada. Tanto no primeiro como no segundo tempo saíram jogadas parecidas. Bola na profundidade, isso aconteceu com o Tite dando passe para o Pochettino. Foi o Pochettino? Acho que foi o Pochettino no primeiro tempo. E no segundo tempo tinha sido um passe do Caio para o Marinho. E aí, quando foi a terceira jogada, foi para o Pikachu e o Pikachu fez o gol. Então, assim, foi uma vitória até mais suada do que se esperava. Assim, muito mais, muito mais. Parecia que ia ser um jogo mais tranquilo, que o Fortaleza, com seu time principal, sobraria. Mas eu acho que isso é um ponto importante. Claro que era importante vencer. Ainda há o que se trabalhar nesse Fortaleza. Esse Fortaleza ainda tem a melhorar como time, de como é que você vai conseguir juntar Galhardo, Lucero e Marinho. Vai dar certo juntar os 3? Porque alguém vai precisar se desdobrar. Por exemplo, quando o Flamengo, né, o Dorival fez Pedro com o Gabigol teve que sair um pouco mais da área. Alguém vai ter que se desdobrar nesse ataque. E se por acaso isso não encaixar, o Vojvoda ele tem que se desprender dessa ideia de um time mais qualificado, mas talvez sem o equilíbrio necessário. Fortaleza tem que usar esse mês de julho para ter o melhor possível quando começar a Sul-Americana. A janela deve ser ainda trabalhada pelo Fortaleza. Já teve uma primeira leva de reforço, inclusive jogando, né, o que é um mérito do trabalho da direção do Fortaleza. Contrata o jogador antes, deixa o jogador preparado e no primeiro jogo da janela coloca para jogar. Né? Então titular, isso é um exemplo. Né? O Marinho, por exemplo, hoje já estava em condição e foi titular. Né? Exatamente. Só que agradou, Minhoca? Eu acho que ele foi, assim, o Marinho, ele é um jogador, quando a gente olha, né, ele é um cara que tenta muito. Eu não gostei dele
tanto coletivamente, mas dá para ver que ele é um jogador que tenta bastante. Então tem algumas jogadas que ele tem uma característica que às vezes falta no Fortaleza. Eu acho que ainda precisa ele acertar posicionamento. Eu não gostei do primeiro tempo, a movimentação dele. Então ele, Lucero e Galhardo não tinham um bom encaixe de movimentação para defender. Às vezes até na hora do ataque, que um passa e o outro finge que vai chutar e dá o passe. Então acho que ainda não está totalmente acertado esse ataque. Mas eu acho que ele fez uma partida ok, certo? É aquele Marinho que, se é essa partida no Flamengo, seria vaiado. Se é na época do Santos, não, tá ali. Partida ok do Marinho, nada desastroso. E eu acho que foi isso. Não foi uma partida desastrosa, não foi uma partida espetacular, mas foi uma partida de muita entrega. Deu para ver isso no Fortaleza. Mas, você citou essa questão da janela, muito se fala que Fortaleza precisa ter um outro jogador pela esquerda, né? Como se o Fortaleza jogasse com 2 caras abertos, Marinho e mais alguém. E aí tendo ali o ataque. Eu acho que o Vojvoda, nesse período de 2 anos, ele nunca demonstrou gostar de jogar com 2 caras abertos, um centroavante e um meia, que é até mais ofensivo, que no caso é o Galhardo. Eu acho que ele não vai adotar isso. Pode até chegar um jogador para esse lado esquerdo. Mas ele fazendo isso, ele vai ter que abrir mão ou do Galhardo, ou do Lucero, ou do Marinho. Eu não acho que ele vai fazer um quarteto muito técnico, com tanta ofensividade, sem ter o equilíbrio necessário, às vezes, para se defender. Eu acho que o Vojvoda, na cabeça dele, ele imagina um time mais... Mas é um treinador que faz o elenco jogar, né, Minhoca? Então você tem ali 16, 17, 18 jogadores que estão sempre jogando, né? Então pode acontecer de ter um jogador nesse perfil. Tá? A gente tem um superchat, Pedro, do Caminho. Do Caminho? O Caminho. O Caminho. Valeu pela força. E ele diz o seguinte: na programação dos times do eixo, sempre tem essa poupada aqui para o Fortaleza e espero que se mantenham assim. Tá? O que a gente falou. De fato, o Fortaleza tem uma vez por outra tem um bônus desse, né, na caminhada. E é natural, veja só. O Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas, ele tem essas curvas do caminho. Tem a questão geográfica como parte do contexto. O desgaste, as horas de voo. O Fortaleza, ele é massacrado por isso. Ele é massacrado nas suas próprias viagens. Então, de certa forma, essas rodadas bônus, né, com times tirando um pouquinho o pé, acaba dando uma compensada e o Fortaleza aproveita muito bem. Teve um 4, foi contra quem aquele 4-2 esse ano? Tá me fugindo aqui. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense, que também foi, né, bem modificado para o Castelão. Tá? Que até então, para mim, eu considero a maior atuação do Fortaleza. E até quando eu uso como parâmetro, até para criticar... Foi uma chance atrás da outra naquele dia mesmo. Porque aquele jogo do Fluminense, eu acho que dificilmente o Fortaleza vai repetir no ano. É uma atuação muito alta de bombardeio mesmo, assim, em cima do Fluminense. Assim, o Fábio teve que defender umas 4 bolas de goleiro do que ele é, né? Um excelente goleiro. Então, eu acho que muitas vezes o Fortaleza não precisa repetir aquela atuação do Fluminense. É muito difícil imaginar que vai repetir. Mas tentar fazer ali 30% do que foi aquele jogo, sabe? Agredir, porque hoje eu senti o Fortaleza tendo chance. Aliás, teve uma do Guilherme, já estava 1-0. O Guilherme perdeu um chute assim, na pequena área, assim, sabe? Ele furou uma jogada linda pelo lado direito, acho que foi do Caleb, e ele furou uma jogada. E o Guilherme, como hoje ele está sendo o alvo da torcida, sabe? Assim, é o jogador que é mais perseguido pelo torcedor, porque já saiu outros, e aí, queira ou não, né? Até um tempo atrás era o Romero, agora já é o Guilherme. Então, eu acho que ele, se você observar, e aí o torcedor do Fortaleza que não gosta muito do Guilherme, olhe exatamente de novo o gol. Quem é o jogador que dá a condição pro Pikachu chegar para finalizar? É a movimentação do Guilherme que faz com que o Caio imagine que vai soltar para ele, ele faz com que o defensor do Atlético Paranaense vá tentar defender, e o fato do jogador do Atlético Paranaense voltar é ele que dá a condição para o Pikachu ficar ali. Então Tô vendo a primeira temporada de Ted Lasso, e essa é a jogada sugerida por aquele
pelo faz tudo Tá ligado, né? A jogada é jogar uma isca, um atacante de isca. Exatamente. É o jogador mais técnico? Não é o jogador mais técnico. É o jogador que vai irritar muito a torcida, como perdeu a chance. Mas é um jogador que, às vezes, é isso que eu estava citando do Marinho, Galhardo e Lucero. A movimentação. Essa movimentação do Guilherme, ela faz com que abra espaço para alguém. O problema de Guilherme é o preço, Minhoca. Ele é muito valorizado, ele não entrega. O problema dele foi ter feito sem dar filha da Série B. Aí jogou demais no Sport naquela Série B e distorceu a realidade dele, tá? Renato Abreu, inclusive torcedor do Fortaleza, está aqui com a camisa do Fortaleza, diz o seguinte: Guilherme ajudaria na ilha, deveriam negociar. Ajudaria. Ajudaria muito o Sport, né? Mesmo sendo um cara que eu tenho a consciência de que 2019 não se repetiria, mas no Sport ajudaria. Meu irmão, o Sport vai ser atacado, ponta. Vai ter que ter ponta para render, não chegar a dar certo, coloca outro, porque a situação está crítica ali. Crítica. Mas Guilherme ajudaria muito. Até tem, né? A gente debateu muito, não chegou a vir no programa, né? Mas com Cássio Cardoso, comigo no Twitter, a notícia essa semana, né? Que na visão, na tentativa dos empresários de Juba de chegar nesse acordo, né, vazaram essa informação de que o Bahia chegou ali no teto, né, da proposta para ter Juba agora, e que é um valor que é mais ou menos o que o Sport vinha pedindo. Tá? O Sport queria 5 milhões, o Bahia chegou ali em 4 milhões e pouquinho, né, 800 mil dólares mais ou menos, mas pelo menos nas versões oficiais da diretoria do esporte, não vai ser fechado o acordo. Mas, por exemplo, com um dinheiro desse, você poderia ter aí uma quantidade razoável, né, de investimento para dar o suporte até dezembro. Então, o Guilherme poderia ser, caso o Fortaleza tivesse interesse, e dividindo o salário, o Sport não teria condição de pagar o que o Fortaleza paga, Guilherme. Eu também não sei se o Fortaleza já divide alguma coisa com o Grêmio. Se dividir, talvez caiba, né? Porque o Guilherme estava com um salário estratosférico no Grêmio, tá? Estratosférico. Mas teria uma porta para isso se o Sport, né, negociasse Juba agora na janela, né? Atendendo aí esse último pedido do Bahia. Mas voltando aqui para o Fortaleza, a gente está vendo na tela já há algum tempo as campanhas semelhantes, né? Times que tinham 23 pontos nessa 14ª rodada. E olha a quantidade de time que ficou no G4, tá? Olha a quantidade de time que ficou no G4. São, né, de 16 times com essa pontuação, 7 terminaram entre os 4. Tá? E 9 entre os 6. Ou seja, o Fortaleza, Minhoca, tá com a pontuação para o que busca. O Fortaleza busca Libertadores. A gente tem que fazer a ponderação por um motivo. A gente acabou de citar o caso do pessoal da parte de baixo, que está abaixo, e o pessoal da parte de cima, que está com a pontuação mais elevada na média. Como não está atualizado o sistema, eu não vou conseguir fazer aquele... Mas só para passar um dado. Como a gente pegou o 2019 como referência para explicar um pouco da parte de baixo, naquele ano de 2019, o sexto colocado, que foi o São Paulo, fez incríveis 63 pontos. Não estou dizendo que vai ser esse ano que o sexto colocado vai fazer 63. Mas o nível de pontuação está muito alto da parte de cima. Porque o pessoal de baixo, toda vez que você enfrenta, você acaba fazendo os 3 pontos. Quem não faz os 3 pontos, como o Fortaleza, por exemplo, empatou com o Bahia, como o Fortaleza, por exemplo, perdeu para o América Mineiro, esses pontos para a torcida caramba, se a gente tivesse aqui vencido o Bahia, se tivesse pelo menos empatado contra o América Mineiro, a gente estaria já dentro da zona da Libertadores de maneira mais segura. Então eu vejo que hoje, para o Fortaleza, ele tem ali algumas situações que ainda precisa observar. Né? Muitas vezes, quando tem um resultado de vitória e eu pontuo alguns problemas que teve no jogo, aí sempre aparece. Apareceu até que o Tommy, que eu não vou nem ler, porque é a pegadinha, né? O nome dele, né? É o Tommy alguma coisa. E ele até estava citando aqui que geralmente eu fico agorando o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza tem ainda a melhorar.
Eu acho que é ser muito raso, muitas vezes, se eu falasse que faz o ataque aí, como o pessoal brincou, o ataque Magalu, né? Marinho, Galhardo e Lucero, que já está resolvido. E não é assim. Futebol nunca é você juntar só os melhores jogadores e simplesmente vai lá e faz. Muitas vezes é você dar equilíbrio. Eu acabei de citar o caso do Guilherme. Guilherme é um jogador que talvez do elenco, tecnicamente, não está no mesmo nível de boa parte dos jogadores do setor ofensivo. Mas ele vai te dar um algo a mais que os outros às vezes têm dificuldade. É por isso que muitas vezes quando vê um resultado ruim, o pessoal, pô, não era para ter feito... Hoje mesmo no jogo falou, o Marinho não era para ter começado como titular, porque o jogo estava difícil, 0-0, e o Marinho começou a perder muita bola e tal. Então, justificar apenas por conta do resultado, só porque a vitória veio, então o caminho agora está mais tranquilo para o Fortaleza, tem que ter calma. Eu acho que esse mês de julho para o Fortaleza, ele é muito importante o Fortaleza terminar esse primeiro turno. Eu tinha colocado com 26, certo? Mas o Fortaleza agora já tem 23. Tendo. Fred, pode colocar os jogos aí daqui, resto do Fortaleza, lá aquele dos blocos, porque eu acho que aí fica melhor. Até Vou da gente ter a noção. agora. Porque aí para ter uma noção melhor do quanto o Fortaleza pode chegar nesses 30 pontos, que seria uma segurança bem mais tranquila para terminar esse mês de julho, né? Porque nesse caso o Fortaleza vai ter jogos em casa que são bem pontuáveis. Um deles, que é o próximo, que é o Cuiabá. O Cuiabá é a casca de banana, né? Então, só para quem está acompanhando aí na tela, ainda não está atualizado com o resultado do Atlético Paranaense, mas o Fortaleza venceu por 1-0. Mas vai ter, no final desse bloco 3, o Cuiabá em casa. Aí depois sai para enfrentar o Palmeiras, enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino e joga fora contra o Goiás. Para terminar o turno com o primeiro jogo do bloco 4, que é o Santos dentro de casa. Então eu vejo os atuais 23 pontos. Uma boa tabela para você fazer ali uma margem de 30 pontos. Né? O Fortaleza vem somando a cada bloco 10 pontos. Eu acho que tem uma boa O que dá um positivo no saldo pensando em Libertadores, né? Se a gente imagina que os 6 blocos vai ser nessa média de 10 pontos, ele tem 60, além do bloco extra, que são os 2 jogos finais que o Fortaleza vai ter. Então, assim, Fortaleza, se ele quiser manter isso, ele tem que aproveitar muito esse bloco 3. Tem boas possibilidades. Apesar do Cuiabá, o Cuiabá ser um bom visitante, apesar do Red Bull Bragantino ter voltado melhor, né? Você tem o Palmeiras ali, vai ter ali uma sequência que requer uma atenção. Porque até mesmo nesse jogo do Atlético Paranaense, que a gente via como um jogo complicado, mas que se abriu para o Fortaleza teve dificuldade. O Fortaleza, Fred, ele foi vencer o Vasco, por exemplo, com 2 gols no final. Ele não fez gol contra o Bahia. Então, às vezes, está ali, sabe? Difícil, o jogo está no empate. E os minutos finais é que tem pesado. E o Fortaleza precisa fazer com que o jogo, às vezes, se tranquilize. Às vezes, o Fortaleza até lembra, comparavelmente a cada um na sua divisão, ao que o Sport passa na Série B. Cria muitas chances, não faz essas chances, e o jogo, às vezes, está ali, quase escapando de talvez se transformar em empate. Hoje, parecia que o desenho, mesmo Fortaleza, jogando melhor o segundo tempo, teve horas que pareceu, tá com cara que vai terminar 0-0, porque o gol não tá saindo, não tá criando aquela chance, como aconteceu no começo do segundo tempo. Então, eu acho que é importante o Fortaleza, até o final desse primeiro turno, chegar o mais perto possível e, se possível, fazer 30 pontos ou mais. Porque aí a gente vai para aquele momento que eu acho que é a partir do Goiás. Porque teve CBF só agora, fez a devida correção do seu calendário. E esse jogo do Goiás, por exemplo, Fred já vai estar envolvido em meio aos jogos da Sul-Americana. Então, certo. É um Fortaleza possivelmente mais modificado aí. Minhoca, quer fazer um pódio do jogo de hoje, de melhores e piores? Quer arrematar? Eu só vou citar alguns atletas, assim. Eu gostei muito da partida do Zé Welles, acho que ele entrou muito bem. Caio também ajudou muito, criou muitas boas jogadas. Só a bola que Caio deu já. A bola na medida, né? Que é entre os dois jogadores do Atlético Paranaense, só para Pikachu receber e finalizar. Então, para mim, o meio de campo melhorou muito com a entrada do Zé Welles. Melhorou bem, assim. E jogadores que não me agradaram tanto, eu não gostei muito da partida do Lucero, apesar de ter participado de algumas jogadas ofensivas, acho que não está bem encaixado ali. Alguma coisa o Vojvoda ainda vai ter que adaptar. Alguma coisa ali não está totalmente azeitada, como se fala.
E acho que a partida houve um certo problema ali, acho que do jogo do Pochettino mais uma vez. É um jogador que ele é um cara que é uma peça muito importante para o Vojvoda, mas ele tem que sempre manter um nível muito alto, muito alto. Ele joga no setor onde se cobra muito mais. E ele estava sem tantos jogadores para criar junto com ele.